Os narcisistas gostam de fingir que são onipotentes, oniscientes e nunca podem se machucar. Mas não importa o que eles façam, sempre há algo que cria medo dentro deles. Os narcisistas são conhecidos por serem muito vaidosos e só se preocupam consigo mesmos. O próprio mundo gira em torno deles, ou assim eles pensam. Mas por trás da máscara de extrema autoconfiança está uma autoestima frágil, suscetível à menor crítica. No fundo, essas pessoas são muito vulneráveis e têm uma autoestima muito baixa. Bem, obviamente, há muitas coisas que realmente os assustam. Aqui estão apenas 10 delas. 1. Compromisso de relacionamento. Os narcisistas são frequentemente caracterizados pelo fracasso ou incapacidade de buscar relacionamentos duradouros e significativos. A razão é clara. Em um relacionamento, você tem que baixar a guarda, o que é algo que os narcisistas têm muito medo. Estar em um relacionamento significa que seu parceiro o conhecerá, incluindo todas as suas falhas e constrangimentos. Para um narcisista, fazer com que as pessoas vejam essas falhas em seu personagem pode parecer impensável, até mesmo aterrorizante. Há também um fenômeno conhecido como narcisismo sexual, onde as pessoas, geralmente homens, criam a falsa ideia em suas mentes de que são muito melhores sexualmente do que realmente são. O risco de estar em um relacionamento de longo prazo os expõe a não serem tão bons na cama quanto pensam, o que também pode causar medo. 2. Olhar profundamente em sua própria alma. Uma das maiores coisas sobre os narcisistas é que eles se recusam a examinar suas próprias inadequações e imperfeições. Por causa disso, um de seus maiores medos é o que está bem debaixo de seus narizes, eles mesmos. Eles gostam de criar essa falsa noção de que são superiores, mas alguns deles, subconsciente ou inconscientemente, sabem que é tudo mentira. Essa parte da sua mente está protegida, mas está sempre lá. Examinar essa área de sua mente será confrontar todos os problemas de sua personalidade, que é a pior coisa que um narcisista teme. Para ser justo, isso é algo que muitas pessoas temem, não apenas os narcisistas. Ver a si mesmo de forma verdadeiramente crítica pode ser uma das coisas mais difíceis de fazer, e muito poucas pessoas são realmente capazes disso. 3. Insultos. Outra coisa que os narcisistas realmente temem é serem insultados. Os narcisistas são caracterizados por uma alta sensibilidade a insultos, e o mero pensamento de serem abusados verbalmente pode deixá-los extremamente assustados. Reações de hipersensibilidade significam que eles sentem a picada de serem insultados mais do que a média das pessoas. Embora a pessoa comum possa ficar magoada e entristecida pelo insulto, ela pode superá-lo em dias ou mesmo horas. Os narcisistas, por outro lado, sentirão os insultos como um golpe em sua já frágil autoestima e ruminarão sobre isso por semanas a fio. Eles podem nunca superar isso e até planejar algum tipo de vingança contra a pessoa que os insultou. Outro fenômeno que ocorre com os narcisistas é que eles às vezes imaginam lugares onde não há insultos. Essas pessoas são tão inseguras e paranoicas que suas mentes são realmente insultantes quando alguém pode apenas fazer comentários inocentes sobre elas. Esse nível de paranoia mostra o quão aterrorizado o narcisista está de ser insultado. 4. Vergonha. Outra coisa que os narcisistas realmente temem é a vergonha. Eles realmente valorizam seu lugar na sociedade e gostam de pensar que as pessoas os têm em alta conta. Mas é interessante fazer os narcisistas temerem a vergonha, não a culpa. Culpa significa que eles se sentem mal por ferir os sentimentos de alguém ou fazer algo errado. Acredita-se amplamente que os verdadeiros narcisistas não podem sentir essas emoções porque não podem se colocar no lugar dos outros. A vergonha é muito mais assustadora para os narcisistas porque significa que eles são perseguidos por sua comunidade ou amigos e recebem um status inferior. Aqueles que são humilhados às vezes são evitados pela sociedade ou até mesmo exilados. Como os narcisistas dão muita importância ao seu orgulho e ao seu lugar na sociedade, experimentar os sentimentos dolorosos de vergonha e autoestima machucada pode ser uma de suas experiências mais aterrorizantes. 5. Falta de admiração dos outros. Os narcisistas dependem muito da admiração dos outros.
Sem os outros, eles não são nada. É por isso que um dos maiores medos dos narcisistas é a completa falta de admiração dos outros. Não é tão assustador quanto ser humilhado pelos outros, mas está perto. Por isso, muitas vezes se esforçam muito para se colocar em papéis importantes na sociedade para evitar esse destino assustador. A admiração dos outros é uma fonte de força no narcisista, sem a qual eles não são nada. É essa falta de poder que torna os narcisistas tão temerosos. 6. Ser chamado para fora em suas mentiras. Os narcisistas são conhecidos por mentir ou exagerar certas coisas para parecerem mais importantes ou impressionantes. Eles também fazem isso para entender melhor seu lugar na sociedade. Portanto, um dos maiores medos dos narcisistas é que faça sentido expor essas mentiras e exageros. Não é apenas que ser chamados envergonhe ou os faça parecer inferiores a eles, mas revela ao mundo quão fracos e inseguros eles realmente são. Isso permite que todo o seu mundo falso entre em colapso em torno deles, e como mencionado anteriormente, os narcisistas pensam que o mundo gira em torno deles. Enquanto inventam mentiras e exageram suas conquistas, alguns sabem no fundo que estão forçando a verdade. A partir do momento em que começam a contar essas mentiras, eles se tornam incrivelmente paranoicos, preocupados que alguém descubra sobre eles um dia. 7. Não estar em posições importantes. Uma das principais características dos narcisistas é que eles buscam incansavelmente posições de poder e influência. É por isso que tantos tiranos e líderes eram narcisistas. Mas você pode ver essas características até o nível do ensino médio, onde os narcisistas podem ser vistos perseguindo implacavelmente uma campanha de presidente de classe. Mas não é apenas um concurso de popularidade para narcisistas. É uma luta de poder. O poder é muito importante para essas pessoas. Os narcisistas também são conhecidos por serem extremamente competitivos. Eles querem vencer, eles querem ser os melhores, e ser o líder ou o chefe é sua vitória final. Outra característica interessante dos narcisistas é que eles parecem querer reconhecimento ou admiração sem nenhuma conquista ou realização real. Eles parecem pensar que merecem poder, como deveriam. Curiosamente, isso é muito semelhante às crenças dos antigos reis e faraós. A eles é dado o direito de governar por Deus, não a realização pessoal. 8. Sentir remorso. Outra característica fundamental do narcisismo é a incapacidade de se culpar. Não é apenas que eles não podem sentir remorso, é que eles se recusam ativamente a mostrar remorso. Essa forte rejeição da ideia de machucar os outros não é boa mostra um medo muito profundo. Esta é uma negação completa do remorso. Por que eles têm tanto medo do remorso? Isso é muito simples. Para eles, o remorso é um sinal de fraqueza. Para eles, o remorso mostra vulnerabilidade e vulnerabilidade emocional. Sentir-se culpado é se abrir para essa fraqueza. A forma mais básica de remorso também é admitir que você cometeu um erro. E para pessoas arrogantes como narcisistas, isso pode ser impensável. Não só isso, também pode ser uma grande fonte de medo. A autoculpa é também uma forma de pedido de desculpas, o que também é impensável para uma pessoa narcisista. 9. Sentir gratidão. Outro sentimento que essas pessoas têm de rejeição e medo é a gratidão. A gratidão, como o remorso, é outra emoção que os narcisistas veem como um sinal de fraqueza. Para essas pessoas, a gratidão é, em certo sentido, capacitar os outros sobre você. É reconhecer que você deve algo a alguém. Também o força a aceitar o fato de que pode precisar da ajuda de outras pessoas. Para os narcisistas, eles se veem como seres onipotentes muito superiores aos outros. Aceitar que alguém fez algo de valor para eles os trará de volta à Terra. A ideia de alguém dar a eles o que eles precisam não apenas os coloca no mesmo nível que todos os outros, mas também os faz se sentir mais fracos ou mais baixos na escala social. 10. Morte. A morte é algo que muitas pessoas não querem enfrentar, não apenas pessoas narcisistas. Mas para os narcisistas, a morte pode ser uma enorme fonte de medo. Os narcisistas se veem como esses seres superiores.
A morte é o destruidor final dos mais poderosos. Não há maneira de contornar isso. Você vai morrer. Isso coloca o narcisista no mesmo campo de jogo que todos os outros. Somos todos iguais porque somos todos mortais. Para o narcisista, isso pode ser uma pílula difícil de engolir. Isso significa que, apesar de suas mentiras e exageros, sua busca por posições importantes e arrogância geral, quando sua morte finalmente chegar, tudo não dará em nada. Isso significa que todos esses comportamentos narcisistas são inúteis. A morte é um grande medo para os narcisistas. Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a compartilhá-lo para alcançar mais pessoas. Você já namorou um narcisista? Compartilhe sua experiência nos comentários. E você sabia que temos um super desconto em livros incríveis com tudo o que você precisa saber sobre como lidar com narcisistas? O link para o nosso desconto no site da Amazon está na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal, temos conteúdo exclusivo toda semana.